Bom dia, turma 1001, tudo bem? Espero que sim. Vamos à nossa aula de hoje, Filosofia e Ciência, parte 3, do dia 13 de maio de 2020. Se não sou cientista, então, por que eu preciso aprender filosofia? Ser cientista social não é apenas uma tarefa fácil no Brasil, mas, assim como em qualquer outro lugar do mundo, apesar de árdua, é uma tarefa estimuladora e instigante. Ser cientista social é buscar incessantemente entender o ser humano no convívio cotidiano com seus pares em sociedade. Ser cientista social é se atirar no infinito desafio de, através da ciência e do conhecimento, dar vazão ao desejo humano de tornar a nossa vida e a vida das gerações futuras cada vez melhor, através da praxis que necessita derivar de tal conhecimento. As ciências sociais dividem-se em três grandes pilares que podem ser interpretados como estruturas completas do saber: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, vamos lá. Quais são as ciências sociais, que são os três grandes pilares? A sociologia, a antropologia e a ciência política. Juntos, esses três grandes pilares completam-se trabalhando dimensões diferentes e interdisciplinares de um mesmo viver humano em sociedade. A sociologia, ciência que toma corpo no século XIX, mas que bebe reflexões centenárias da filosofia política ocidental, focaliza o convívio dos indivíduos e suas relações com aquilo que aprendemos a chamar de sociedade, com o coletivo em si. A antropologia busca compreender o ser humano em sua dimensão mais radical, no sentido do Homo sapiens, uma espécie que se diferencia de todas as demais, marcadamente por sua capacidade de produzir algo que convencionamos chamar de cultura, explora a diversidade humana em suas mais amplas potencialidades. E a ciência política, por sua vez, coloca o ser humano no palco de disputas e de um sentimento que acompanha a humanidade desde a sua gênese, a política e o poder. Então, juntos, esses três grandes pilares completam-se. Que grandes pilares são esses, tá? A sociologia, a antropologia e a ciência política. Onde posso utilizar a filosofia? Pensando em resultados e respostas, não se pode negar o quanto são importantes as pesquisas científicas para a cura da AIDS, as leituras para se fazer uma boa redação e, assim, obter uma boa nota para entrar em uma boa universidade. Isso é ciência. E isso também é filosofia, é o pensar, é o buscar respostas, é o buscar um caminho que nos leve bem além daquilo que os outros acreditem que possamos alcançar. O homem e as suas perguntas, as suas interrogações. A utilidade da filosofia pode não estar tão visível, mas vamos olhar pelo nosso binóculo. É a filosofia que dá o distanciamento para a avaliação dos fundamentos, dos atos e dos fins a que eles se destinam. Reúne o pensamento fragmentado da ciência e o reconstrói, ou seja, estamos o tempo inteiro buscando respostas. O termo ideologia possui vários sentidos. Essa multiplicidade de sentidos torna difícil a precisa identificação e conceituação da palavra. Teoricamente, a ideologia em si é quase tão antiga quanto a filosofia, tendo seus primórdios remetidos à antiguidade clássica com os pensamentos do filósofo Aristóteles. Porém, o termo somente foi criado na modernidade com o filósofo francês Descartes, ganhando o escopo de uma ciência que abordaria
a formação e a construção das ideias. Os positivistas, liderados pelo também filósofo francês Auguste Comte, firmaram suas teorias na necessidade da ideologia, como aquela ciência que seria capaz de tornar o que é abstrato possível e passível de um estudo mais rigoroso. Porém, uma corrente crítica do termo instalou-se no século XIX, propondo uma visão que perdura até hoje. E fazendo uso da filosofia, que passaremos a criticar ideologias ilusórias, aquelas que buscam privilégios e vantagens, atentando para o desvelamento da verdade, do que está encoberto pelo costume, pelo convencional e pelo poder. Então, o que é ideologia? O senso comum entende a ideologia como um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Porém, a ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar ideologia de duas formas, a visão clássica e a visão crítica. Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. A ideologia é aquilo que muitos usam para, com o seu pensamento, influenciar outros pensamentos e dominar e construir uma sociedade sem seres pensantes, com uma única ideologia. Já dizia Cazuza, tá? A ideologia fede. Então, viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. René Descartes conhece das coisas. Bababá, bababá, e aí? Mas para filosofar, preciso ser intelectual? Pode-se dizer que não. Na realidade, para filosofar inicialmente, precisamos ter coragem de enfrentar, questionar, refletir sobre os conhecimentos prontos e acabados, as formas estagnadas do poder, aceitar as mudanças. Então, nós temos que estar abertos a mudanças, a pensamentos e a reflexões. E se não existisse a filosofia? Bom, se não existisse a filosofia, não existiriam questionamentos, debates, nem novas produções. Não se buscariam mais a formulação de respostas a partir de posicionamentos e ideias diferentes, levando a sociedade a responder seus questionamentos, sendo da mesma forma a partir de respostas já prontas. Então, nós não teríamos a liberdade, nós seríamos aqueles que copiam ideias de outros. A filosofia possui sua importância baseada exatamente na busca por novas respostas e em um novo modo de pensar a realidade do mundo em que vivemos. Para a gente pensar, é chegada a hora da criação. A partir desta imagem, cria um silogismo dedutivo e um indutivo. Aprendemos isso na aula passada, lembram? Vamos lá buscar a última aula. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus, e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Engraçado, mas é a desculpa que a gente sempre vai dando para aquilo que a gente não faz ou aquilo que a gente não quis fazer. Exemplo para compreender melhor a aplicação desse método. Vamos analisar o exemplo abaixo? Premissa 1. Os suspeitos do crime estavam na sala entre as 13 e 14 horas. Premissa 2. João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Conclusão. Logo, João não é um dos suspeitos do crime. Tá? Isso aí é a nossa dedução. Método dedutivo.
Método dedutivo e indutivo. O método dedutivo, esse argumento é feito do maior para o menor, ou seja, de uma premissa geral em direção a outra particular ou singular. As conclusões encontradas nesse método já estavam nas premissas analisadas anteriormente. Portanto, ele não produz conhecimentos novos. Lembra? O ferro é um metal, o metal conduz energia, por isso o ferro conduz energia. Método indutivo. Esse raciocínio vai do menor ao maior ou de uma premissa singular ou particular para outra geral, diferente do método dedutivo, onde a conclusão está implícita nas premissas. Aqui, sua conclusão vai além desses enunciados. Assim, o método indutivo é mais amplo, sendo utilizado nas ciências. Com isto, termino o conteúdo. Vamos agora a 3 exercícios de fixação. 1. Onde posso utilizar a filosofia? 2. Para filosofar, preciso ser intelectual? E 3. E se não existisse a filosofia? O que seria da nossa vida? Deixo um grande beijo aqui para vocês hoje. Estamos morrendo de saudades, mas em breve estaremos juntos. Até a próxima semana com uma nova aula. Beijo grande, fiquem com Deus e se cuidem.